Seja bem-vindo à Comissão Executiva. A TAP prepara-se para cancelar algumas das rotas criadas em 2014 e suspender algumas ligações. As medidas vão levar à redução da estrutura de pessoal e a menores despesas com trabalho extraordinário e constam do plano que a administração da TAP entregou esta segunda-feira para compensar a quebra de receitas relacionada com a greve de maio. Com a venda da TAP à porta e a concessão dos transportes de Lisboa e do Porto, na Comissão Executiva de hoje vamos tentar perceber o que resta ao Estado português. São nossos convidados Manuel Agria e Carlos Paz. Muito obrigada a ambos pela presença nesta Comissão Executiva. Carlos Paz, começo por si. Com a TAP a caminho da privatização, é caso para perguntar porque é que o modelo escolhido para os transportes de Lisboa e do Porto é o da concessão. Bom dia antes de mais e bom dia, Manuel, e bom dia lá para casa. Essa é uma pergunta complicada, mas eu vou tentar responder. Basicamente, as empresas de transporte coletivo de Lisboa e Porto, portanto, estou a falar da Carris, do Metro, dos STCP e do Metro do Porto, destes quatro, não têm equilíbrio financeiro. E não têm um equilíbrio financeiro possível porque o transporte público é um bem público, por definição. O que significa que em todas as cidades do mundo, todas, os transportes públicos são financiados pelo Estado, direta ou indiretamente. Nos casos, diretamente, através daquilo que se chama indemnizações compensatórias, noutros casos, indiretamente, através da concessão ou das receitas de estacionamento ou das receitas de portagens de entrada na cidade, que é o caso de Londres. Ou seja, a famosa receita da Congestion Charge, que é a portagem da entrada de Londres, esta receita é a receita do sistema de transportes, não é uma receita do Estado, nem uma receita da autarquia, é direta do sistema de transportes. E, portanto, ao concessionar esta receita de propósito ao sistema de transportes, evita-se o financiamento direto do sistema de transportes, mas é um financiamento como outros qualquer. E, portanto, não é possível privatizar as empresas Metro de Lisboa ou do Porto, ou a Carris ou os STCP, não é possível privatizá-los porque as suas contas são sempre negativas e ou privatizamos num modelo em que perpetuamente pagamos ao operador ou mantemos a propriedade do sistema e concessionamos o sistema, que foi o caso. E, portanto, essa é a razão pela qual não é possível. É possível privatizar a TAP sem problema nenhum e não é possível privatizar os sistemas de transportes, em geral, dos transportes públicos de passageiros. Mas a verdade é que a concessão tem sido fortemente contestada pelos trabalhadores das empresas em causa. Vamos lá ver. E aqui temos uma questão. Eu já disse aqui neste mesmo estúdio uma coisa e vou repeti-la hoje. Eu sei e tenho noção, e também sou dos afetados, porque sou um utilizador do metropolitano, e, portanto, eu tenho noção de quão as greves prejudicam o resto da população. Okay? E, portanto, percebo esta ideia de estarmos renitentes contra os grevistas e de continuarmos a vociferar com o facto de, e agora não posso usar o transporte público, não tenho metro, e o trânsito da cidade está um caos porque os senhores do metro estão em greve. E, portanto, este tipo de discurso é um discurso que é fácil de fazer, é populista e é fácil de fazer. O que nós temos de nos lembrar, já disse aqui neste estudo, o que nós temos de nos lembrar é que se temos a vida que hoje temos na sociedade como a conhecemos, aos grevistas a devemos. Ou seja, se existe um sábado parado, devemos aos grevistas do final do século XVIII. Se existe uma semana de trabalho de 40 horas, devemos aos grevistas do pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós não podemos estar ao mesmo tempo a criticar o governo porque quer alargar o número de horas de trabalho ou liberalizar o mercado de trabalho e criticar os grevistas porque estão a defender os direitos laborais. Não podemos fazer... Estamos a tentar chutar nos dois campos e não funciona assim. Ou seja, é bom pensarmos esse aspecto, mas também é bom pensarmos o aspecto complementar a este, que é há algumas classes profissionais, e não tenho nenhum problema em referi-lo, algumas classes profissionais, e vou dizer, motoristas de autocarro, maquinistas do metro, maquinistas da CP, pilotos da TAP, foram classes que, devido ao seu poder reivindicativo, é natural que ao longo do tempo, por inércia política e por incompetência política, tenham alcançado benefícios que são superiores àqueles que o povo está disposto a pagar, ou seja, que o país pode pagar. E, portanto, neste caso, então, vamos verificar caso a caso quem é que está fora do quadro normal de referência para o país. E há classes profissionais que abusaram do direito à greve.
E, portanto, aí, sejamos diretos, existem mesmo classes profissionais que abusaram do direito à greve. Dito isto, e, portanto, a resposta direta à sua pergunta, as greves vão impedir a privatização da TAP? Não. As greves vão impedir a concessão dos transportes de Lisboa e Porto? Também não. Ou seja, são reivindicativas, são tentativas de resistência à mudança, mas não vão impedir. Marcam uma posição. Já não vão impedir. Manuel Lagria, em relação às empresas de transportes de Lisboa e Porto, parece-lhe que a concessão pode ser vantajosa? Bom dia, Sandra, mais uma vez. Eu gostava de abordar a questão por outro prisma. As privatizações e as concessões ou subconcessões que estão a ser agora implementadas, e algumas com muita polémica, a meu ver, têm dois pontos de vista, um que eu diria mais nobre e o outro que eu diria puramente conjuntural. Um tem a ver com o problema das necessidades financeiras do Estado, ou seja, portanto, é uma forma de resolver alguns desequilíbrios que nós temos. Aliás, eu relembro que no programa de austeridade económica e financeira estavam lá praticamente todas estas determinações e até, em alguns casos, com as empresas nomeadas. Mas, a meu ver, o mais importante do que, digamos, esta componente mais materialista é o problema da reorganização do setor público empresarial, que eu acho que é a versão nobre da questão. Eu ouço falar na questão da reorganização dos sistemas de transporte em Lisboa e Porto há anos. E não via coragem política, eventualmente, para tomar algumas das decisões que estão a ser tomadas agora. Efetivamente, paralelamente às concessões que estivemos aqui a falar, temos o problema da reorganização do próprio sistema de transportes, com a fusão entre o Metropolitano e a Carris, porque a mim, sempre como utente também, me faz a maior confusão de não haver coordenação entre estes grandes operadores, não é? Ao contrário, havia competição. Ou competição. Que era pior. Exato. Portanto, eu acho que isso era realmente um custo associado à exploração destes transportes que obrigaria a tomar estas decisões. Portanto, eu estou totalmente de acordo com esta reorganização. Os modelos, enfim, poderão ser discutíveis, mas parece-me, acima de tudo, também outra matéria que foi aqui já referida, que é o problema depois das greves e da contestação que estas medidas possam tomar. Um artigo, aliás, há poucos dias publicado e muito interessante, vinha exemplificar uma série de privatizações que foram antecedidas de fortíssima contestação. Os estaleiros de Viana do Castelo, os CTTs, e que, no entanto, correram lindamente, hoje estão a operar em condições económicas rentáveis e já ninguém fala deles. Portanto, há aqui também uma questão política associada, quando o Carlos há pouco referiu, que no fundo o direito à greve é um direito que nos tem trazido, provavelmente, em alguns casos, algumas vantagens, mas eu nem sempre estarei totalmente de acordo, porque também estas questões são cíclicas e têm alguma associação em termos da conjuntura. O facto de estarmos no ano eleitoral é uma questão que não podemos dissociar desta luta aparente que se passa aí um pouco nas ruas. Mas realmente, e para terminar esta resposta, no que respeita às empresas públicas de transportes, eu estou totalmente de acordo que a questão da reestruturação era fundamental, e aí eu tiro o chapéu a este Governo que, nesta fase já terminal do seu mandato, toma estas iniciativas que manifestamente serão impopulares. Por outro lado, também há aquela velha questão que sempre está presente e que, no fundo, motiva muito das greves, e eu não sei até que ponto é que podemos pôr aqui em cima da mesa, é que muitas destas greves são uma reação à mudança. E essa mudança pressupõe o quê? Pressupõe aquilo que é o risco da manutenção do emprego, do chapéu de chuva do Estado, de um conjunto de situações que agora em mercado livre e concorrencial poderão ter outro desfecho. Mas temos que perceber que estas disfunções da economia não podem ser, digamos, invocadas para tentar travar estes processos. E, além do mais, há aquela velha questão de que nós temos claramente que diminuir o peso do Estado na economia. O Estado não tem vocação para gerir. O Estado só tem duas vocações, é a redistribuição e a optimização de recursos. Não tem mais nenhuma vocação. Parece-lhe, quando se sabe concessionar, funciona melhor a concessão do que ter uma empresa pública? Eu não tenho dúvidas que sim. Repare, por exemplo, a travessia do Tejo, não é? E outras que tais de comboio, quer dizer, que no fundo são geridas de forma empresarial,
Eu pergunto, é normal, isto é apenas um exemplo, uma empresa pública, se quer fazer um investimento, nem que seja para comprar uma impressora, tem que ir ao Ministro para ter uma assinatura. Quer dizer, há aqui todo um sistema, digamos que é o aparelho a funcionar, não é? Que depois entrava a decisão, a capacidade de gestão, a oportunidade, o sentido todo. Portanto, eu sinceramente acho que o Estado, com toda a máquina que tem por trás, não é um gestor que tenha capacidade para responder perante situações concretas com a rapidez que se exige. Parece que o Estado é um mau gestor e que tem vendido as empresas que dão lucro. Quer dizer, eu vou de alguma forma alinhar para alguns dos pontos de vista que o Manuel Alegria disse e muito bem, mas vou contrariar outros. Sim, é que é bom. E vou gerar aqui debate à volta de um deles em particular. O tema básico é este. Eu estou 100% de acordo com o que disse sobre a principal vocação do Estado. A principal vocação do Estado, além do tema da redistribuição de rendimentos, que esse é assumido e damos todos como normal num Estado de Direito. O segundo é a otimização, nas suas palavras, eu nunca usei esta palavra, mas a palavra é boa, a otimização do funcionamento da economia. Perfeito. Para isso era preciso termos capacidade de regulação, que é algo que nunca tivemos. Nunca tivemos bem feita. Mas, no caso dos transportes... ter a desculpa de que não pode haver coisa, porque não há a regulação é posterior. Ora, o problema é exatamente esse. É que no caso dos transportes em particular... Estou de acordo consigo. E o caso dos transportes em particular é o mais grave deles todos. Vamos lá ver, as pessoas não se lembram do problema. É quando nós falamos de transportes, estamos a falar de toda a economia. Ou seja, o arroz, as batatas, a massa não andam a pé. Não andam. Para irem parar ao supermercado, foram num caminhão que se deslocou em todo um setor de transportes. E, portanto, quando estamos a falar de transportes, estamos a falar digamos que o sistema circulatório de toda a economia. E, portanto, é muito importante falar sobre transportes e é muito importante falar credivelmente sobre transportes. Por exemplo, o exemplo que deu da fusão, pelo menos da gestão, do Metropolitano de Lisboa e da Carris, é algo que todos nós que trabalhamos no setor dos transportes há 30 anos que defendemos. Há 30 anos que a gente defende isto. Não é por mais nada. É porque as duas empresas concorriam entre si, o que é completamente idiota. Ou seja, é destruição de valor de empresas que são públicas, portanto, é destruição do nosso bolso. E, portanto, perfeitamente de acordo. Agora, para que isto ocorra, é necessário que ocorra ao mesmo tempo a tal capacidade de regulação. É necessário que ocorra ao mesmo tempo a tal capacidade de gerir o sistema. E tivemos hoje, a notícia é de hoje, uma prova de que não temos essa capacidade. Porquê? Vá ver, o Metropolitano do Porto, o Metro do Porto. O Metro do Porto foi a concurso da sua concessão. Várias empresas, entre elas a Câmara Municipal do Porto, se apresentaram à concessão. Várias delas recuaram, entre elas a Câmara Municipal do Porto, foi uma das que recuaram porque o caderno de encargos previa que não haveriam indemnizações compensatórias. Como eu disse há bocado, não há nenhuma cidade do mundo onde isto ocorra. Portanto, tentava-se que o Porto fosse um exemplo mundial. Portanto, diziam-se então que o caderno de encargos previa não há indemnizações compensatórias. Depois de adjudicado, repito, depois de adjudicado, neste caso a uma empresa espanhola, e depois dos contratos todos assinados, vai o Governo agora dar as indemnizações compensatórias ao Metropolitano do Porto para equilibrar financeiramente uma concessão que já fez, que já concessionou. Ou seja, é a posteriori, depois de já escolhido quem é que ganha, vamos alterar as regras do jogo. Isso é legal? Além de ilógico, é ilegal. Além de ilógico, além de Como é que se vai completamente resolver ilógico. esse Não faço a mínima ideia, a notícia é de hoje, portanto eu não faço a mínima ideia de todo o imbróglio jurídico que vai nascer agora. Porque todos os outros concorrentes que apresentaram proposta, mais todos aqueles que não apresentaram proposta, mas poderiam ter apresentado, vão poder argumentar neste momento, atenção, mudaram as regras de jogo depois do início do jogo. Eu agora também quero apresentar a minha proposta. E estou no direito de o fazer. Okay? E, portanto, e é aqui que eu tenho ao contrário do Manuel Alegria, é aqui que eu tenho a minha divergência, que é, eu acho que é o contrário do que se diz, as atitudes que o Governo está a tomar no setor dos transportes denotam uma imensa incompetência. Podem denotar coragem política, sim, concordo, mas denotam uma absoluta incompetência. Este é um exemplo puro. O caderno de encargos da privatização da TAP é outro, e já lá chegaremos. Já vamos falar da TAP. É outro. E é outro
que começa a correr no setor, eu trabalhei no setor, como sabe, e começa a correr no setor que o caderno de encargos é incompetente propositadamente, para poder depois escolher quem me apetecer escolher. E quando estas dúvidas começam a surgir no setor, são muito graves. E o processo fica minado. Completamente minado. Falando das privatizações, deixe-me só dar aqui dois aspectos muito importantes. O primeiro, é verdade que havia este tal aspecto conjuntural, chamemos-lhe, da necessidade do dinheiro a correr. Eu vou só lembrar uma coisa. O total das privatizações, incluindo a ANA, o CTT, o total das privatizações, rendeu cerca de 9 mil milhões de euros. Nós, nessa época, pagávamos 8 mil milhões de euros de juros por ano, de juros da dívida pública. O que significa que o total das privatizações... Vendemos tudo e mais alguma coisa e deu para pagar um ano de juros. Portanto, não deu para mais nada, não deu para bater dívida pública, deu para pagar um ano de juros. Não. E, portanto, os valores são muito baixos. Carlos, não podemos fazer a análise dessa perspectiva. Mas espera, deixe-me só acabar. E há um outro tema que eu tenho muitas dúvidas. Citou os estaleiros de Viana e citou os CTT. Eu gostaria de falar dos estaleiros de Viana e dos CTT daqui a 5 ou 6 anos, não é agora. Ou seja, este mesmo exemplo que estamos agora a dar, há 5 anos atrás, citava-se a PT e o BES como dois exemplos magníficos de como a gestão privada era muito melhor que a gestão pública. E vemos no que acabou. E, portanto, eu concordo que a gestão privada é, por definição, melhor que a gestão pública. Concordo com a filosofia e com o conceito. Tenho muitas dúvidas em falar a curto prazo. Eu falarei do CTT e falarei dos estaleiros de Viana daqui a 5 ou 6 anos. Ou seja, depois de perceber a médio prazo que as coisas estão realmente a funcionar. Manel, olhando aqui para os números que o Carlos Paz trouxe aqui a debate, parece-lhe que o Estado tem vendido ao desbarato? Bem, vamos ver uma coisa. Não é vender ao desbarato, é que não tem dinheiro sequer, é que aquilo não valia sequer. O problema é esse. Vamos lá ver uma questão. O Carlos Paz faz aqui uma análise que diz que os juros que Portugal suportou num determinado ano, 8 mil milhões, acabaram por ser apenas compensados pelas privatizações. Todas. Mas o problema das privatizações não se mede pelo valor líquido da transação. Mede-se, portanto, por todas as mais-valias que depois, ao longo de todo o processo, podem vir a ocorrer. Ou seja, empresas, por exemplo, que eram mal geridas e que não tinham resultados, não geravam impostos para o Estado e não geravam receita. Havia disfunções, havia violações de mercado, havia sistemas de monopólio, havia todo um conjunto de questões que, provavelmente, vão gerar valor a médio e longo prazo. Portanto, essa questão não pode ser vista, quando se faz uma análise de investimento, não se pode estar a fazer, para isso é que se fazem cash flows potenciais durante 30 anos ou mais, para ver qual é efetivamente o valor atual líquido que aquele investimento pode trazer para a economia. Portanto, eu não faria uma relação pura e simples entre o preço de venda e aquilo que é, por exemplo, um encargo com juros ou com qualquer outra. E costuma-se fazer, e a saúde em Portugal vale tanto, é menos do que pagamos hoje de juros aos nossos créditos. É mais ou menos igual hoje, é mais ou menos igual. Digamos que é uma análise. Depois, não subscrevo, enfim, desculpe isso, essa desconfiança, que é, penso eu, o termo, relativamente à gestão privada, ainda por cima trazendo para cima da mesa dois casos. E portanto, a árvore não faz a floresta. Todos sabemos, a minha atividade no Instituto Português de Corporate Governance, estamos realmente em situações de mau governo, mas que são situações que só tiveram, digamos, o impacto que tiveram, porque estávamos a falar de, para mais, situações gravíssimas e, em segundo lugar, de empresas com uma dimensão e um peso muito... Nós temos centenas de milhares de empresas no país que realmente se sentiriam um bocadinho desgostosas se ouvíssemos dizer que a sua gestão, digamos, é uma... E repara, aliás, uma coisa, precisamente o próprio governo das sociedades prevê que os pagamentos, as remunerações aos seus gestores sejam diferidas. Ou seja, tenham um contexto de curto prazo relativamente à gestão do ano, mas depois ele possa ser avaliado pelas decisões que tomou nos 3 anos seguintes e vir a receber uma parte daquilo que era a sua remuneração, portanto, a chamada remuneração variável. Portanto, digamos que eu sou liberal, acho que o mercado é que dita as regras e, consequentemente, até neste caso, provavelmente o que acontece é que estes exemplos que levantou
podem ser extremamente úteis para a consciencialização. Nós temos todos uma formação muito ainda incipiente no domínio do governo das sociedades e de todas estas matérias. Mas eu hoje tenho estudos de reputação que revelam isso. Hoje em dia, a percepção que o público tem do que é o governo das sociedades cresceu no último ano em flecha. Porquê? Porque a imprensa veio denunciar, a Comissão Parlamentar de Inquérito era em direto difundida para todas as pessoas e, portanto, começa-se hoje a ter uma... E, aliás, sabe-se também que a circunstância de muitas destas coisas acontecer também tem a ver um pouco com a falta de cultura com que as pessoas têm. A grande guerra que a União Europeia hoje está a ter relativamente a esta matéria do governo das sociedades é a consciencialização do acionista para a intervenção. Isto é o problema do agente e do principal. Quer dizer, para a consciencialização do papel que devem desempenhar na gestão. E, portanto, eu não poria um anátema sobre a gestão privada, não é? Mas eu não pus. Vamos ver, daqui a 3 anos. E digo-lhe mais, os CTT, como sabe, e eu gostaria até depois de tocar essa questão das privatizações em bolsa, que é uma coisa que também me parece que é extremamente importante. É como é que estamos a fazer as privatizações. Eu sou um claro defensor dos mercados. O CTT foi um caso de sucesso, é hoje a única empresa em Portugal que tem 100% de free float, ou seja, todo o seu capital distribuído e disseminado, tem percentagens baixíssimas, não tem acionistas de referência, e portanto, de controle, e portanto eu continuo a dizer que o que temos é que ter a coragem política, muitas das vezes, de pôr alguns interesses imediatos que possam traduzir-se em votos ou o que for, para benefício da economia em geral. Já continuamos a nossa conversa nesta Comissão Executiva depois de uma curta pausa. Até já!